Fala pessoal, faz tempo que eu não faço um vídeo, vim trazer um videozinho aqui pra vocês e hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 25, do verso 14, a parábola dos talentos. Eu tava lendo aqui e teve uma coisa aqui que me chamou uma atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não vou ler a parábola inteira, porque vocês já conhecem e é bem famosa, e se você não conhece, lê lá, tá em Mateus 25, do capítulo 14, tá bom? A parábola dos talentos. A parte que me chamou a atenção, ó, chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem servo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está, é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberei com juros o que é meu. Portanto, tirem dele, aqui ó, essa parte. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas os que não têm, até o que tem, lhe será tirado. Quanto servo inútil, lancei-no para fora nas trevas, ali verá choro e ranger de dentes. Se nós olharmos assim num aspecto terreno, num aspecto dos dias de hoje, parece ser injusto, né? Porque ele ficou com medo e ele enterrou e devolveu aquilo que tinha sido dado para ele, ele devolveu. E ele não utilizou, ele não fez aquilo se multiplicar. E olhando isso em um aspecto espiritual, porque certo é que essa parábola está se referindo mais na parte espiritual. Muitas pessoas usam essa parábola para poder trazer para o meio material sobre a parte de granjear com seus talentos, por exemplo, na sua parte material. Se você ajudar, você vai multiplicar. Se você guardar, muitas pessoas usam nesse fator, mas vamos falar aqui no fator espiritual, né? Porque eu acho que é o principal sentido dessa parábola. Muitas pessoas hoje em dia, elas falam assim, por que fulano de tal é tão sábio, é tão cheio do Espírito Santo? Por que ele tem tanto dom? Por que ele ora e as pessoas é curada? Por que tal pessoa é muito sábia, fala da palavra de Deus, fala isso, fala aquilo outro, e eu não tenho nada, não consigo fazer nada, eu tento fazer as coisas para Deus, mas eu não consigo, eu não tenho franqueza na hora de falar, eu não consigo falar, eu sou isso, aquilo outro. E aqui podemos ver nitidamente que Deus, ele deu para cada um, para um ele deu 10, para um ele deu 5, para um ele deu um talento. Mas aqui a gente consegue perceber que mesmo se você tenha um talento, ou você tenha 5 ou 10, você precisa granjear. Ou seja, a gente precisa utilizar aquilo que Deus nos deu para fazer, para espalhar o evangelho, para falar do evangelho. Ou seja, qualquer talento que Deus te deu, qualquer profissão, qualquer lugar que Deus te colocou, qualquer ambiente que você esteja, ou tudo aquilo que Deus te deu, você precisa utilizar aquilo para poder granjear, para poder falar no nome de Cristo, para poder espalhar o evangelho, para poder falar da notícia do bom e amado Senhor Jesus. E aí aqui entra a parte que eu queria falar para vocês, ó. Ele fala que quando a pessoa não granjeia o talento, aquilo é tirado e é dado para aquele que tem mais, aquele que granjeia mais. Ou seja, no mundo a gente fala bastante isso, o rico fica sempre rico e o pobre fica mais pobre, voltado pro lado material. Mas se nós pensarmos num fator espiritual, será que essa pessoa que ora e Deus ouve, que Deus faz ali aquilo que ele orou, atende as orações dele mais rápido, ou pessoas que são sábias, que têm mais entendimento, será que elas não estão recebendo mais de Cristo porque elas estão granjeando os talentos dela? E às vezes você que tá aí falando que você não tem nada, que você não recebe nada de Cristo, que você não recebe nada de Deus, que você não tem nada, será que você não está negligenciando aquele talento que Deus te deu? Será que você não está guardando? E aí aqui a gente tem uma coisa muito importante. Quanto ao servo inúteis, lancem-no para fora, nas trevas, ali verá choro e ranger de dentes. Se a gente não fazer, se a gente não granjear o único talento, um talentinho que Deus te deu, se você não falar do nome de Cristo, se você não colocar para fora aquilo que Deus te deu, Deus vai tirar de você. E quando Ele tirar de você, lançará para fora nas trevas e haverá choro e ranger de dentes. É um pouco forte, galera. É muito forte, na verdade. Mas se nós olharmos para um aspecto do que a palavra quer nos dizer, é porque nós temos uma única missão aqui na Terra. Deus nos colocou aqui, e quando Jesus nos salvou, quando a gente entendemos a verdadeira mensagem do Evangelho, nós temos que granjear os nossos talentos, nós temos que falar de Cristo. Se você não tem o dom de falar, você tem que demonstrar de alguma maneira, com as suas ações, com o seu jeito de ser. Então, é isso que eu queria falar com vocês, é isso que eu queria passar pra vocês. Muitas das vezes a gente fica olhando pro próximo e falando, nossa, aquele tem tanto, eu não tenho nada. Olha aquele como ele é cheio do Espírito Santo, por que eu não sou assim? Será que você tá granjeando com o talento que Deus te deu? Será que você tá granjeando? Será que você tá num pouco sendo fiel pra no muito Deus te colocar? Será que isso tá acontecendo na sua vida? Então é um jeito de a gente refletir.
e que a gente possamos, a partir de hoje, granjear o talento que a gente tem, mesmo que seja pequeno. Às vezes eu abro aqui essa câmera, não sei falar, não tenho franqueza nas falas, mas se Deus me colocar algo no meu coração, eu sempre vou vir aqui falar pra vocês, porque a minha missão, que é passar o evangelho, falar do verdadeiro evangelho, que é aquele que Cristo morreu na cruz por mim e por você, que ele pagou todos os nossos pecados, mesmo você sendo um pecador, mesmo você sendo um servo inútil, ele morreu por você. E ele morrendo por você, ele tá de braços abertos pra te receber. E se ele colocar na sua mão um talento, se ele colocar na sua mão algo, você tem como obrigação passar essa mensagem, falar do amor dele. Então é isso que eu sinto de falar pra vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês, e até o próximo vídeo.